Bem-vindo ao segundo módulo sobre a certificação florestal FSC. Este módulo abordará os princípios e critérios FSC, os indicadores genéricos internacionais e o desenvolvimento do padrão. Este documento contém os princípios e critérios do FSC para o manejo florestal, sendo um documento fundamental no sistema de certificação FSC. O padrão FSC 01001, versão 5.2, Princípios e critérios para o manejo florestal, consiste em uma introdução dos princípios e critérios, bem como apresenta os 10 princípios e critérios associados e um glossário de termos. Todos estes componentes são considerados normativos. A introdução sobre os princípios e critérios FSC do Conselho de Manejo Florestal contém algumas informações relevantes a respeito do padrão FSC 01001, versão 5.2. O FSC publicou pela primeira vez os princípios e critérios em novembro de 1994, como um padrão mundial baseado em desempenho e orientado a resultados. Os princípios e critérios se concentram no desempenho de campo do manejo florestal, ao invés da simples entrega de sistema de manejo para esse desempenho de campo. Os princípios do FSC são as regras ou elementos essenciais do manejo florestal ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Os critérios fornecem os meios de julgar se um princípio foi ou não cumprido. Eles são a base do esquema de certificação do FSC e, juntamente com a introdução e o glossário de termos, constituem o núcleo de um pacote abrangente de padrões. Não existe uma hierarquia entre os princípios ou entre os critérios. Eles compartilham o mesmo status, validade e autoridade e aplicam-se conjunta e separadamente ao nível da unidade de manejo individual. O logotipo do FSC oferece aos consumidores uma garantia de que um produto vem de uma floresta manejada de forma responsável. Mas como o FSC mede isso? Por meio dos princípios e critérios do FSC. Eles são baseados em um princípio de sustentabilidade de 3 partes, em que uma operação deve abordar questões sociais e econômicas, bem como ambientais. Compreender os princípios e critérios é essencial para o seu sucesso como auditor, por isso, iremos analisar de perto os padrões, suas estruturas e o que eles medem. Princípios e critérios FSC para o manejo florestal. O padrão FSC 01001, versão 5.2, é o padrão principal dentro do sistema FSC, onde apresenta um quadro global para os padrões de manejo florestal do FSC e é aplicável para todos os tipos de floresta em todo o mundo. Essa estrutura de padrão constitui o abrangente sistema FSC
para certificação voluntária, independente e de terceira parte da qualidade do manejo florestal. Através da adesão às robustas normas sociais, econômicas e ambientais dentro dos princípios e critérios do FSC, o manejo florestal certificado aumenta o bem-estar das populações locais, a viabilidade econômica do detentor do certificado e a adequação ambiental do manejo florestal. Os princípios e critérios do FSC encontram-se no centro da estrutura de padrões do FSC e precisam ser aplicados em conjunto com outros documentos interligados do FSC, o que inclui de forma complementar os seguintes pontos: orientação, diretrizes e outros documentos emitidos ou aprovados pelo FSC, padrões de manejo florestal do FSC, padrões para determinados tipos de vegetação, produtos e serviços, bem como padrões para tipos específicos de unidades de manejo, tais como florestas manejadas de pequena e baixa intensidade ou plantações de alta intensidade em grande escala e zonas de conservação e áreas de proteção, conforme aprovado pelo FSC. Escopo dos princípios e critérios do FSC. Os princípios e critérios abrangem todas as atividades de manejo da organização relacionadas à unidade de manejo, sejam elas dentro ou fora, ou diretamente realizadas ou contratadas na unidade de manejo. Uma unidade de manejo, conforme definido pelo FSC, é uma área ou áreas espaciais submetidas à certificação do FSC, com limites claramente definidos e manejados por meio de um conjunto de objetivos explícitos de longo prazo, que são expressos em um plano de manejo. Esta área ou áreas incluem todas as instalações e áreas dentro ou adjacentes a esta área, ou áreas espaciais sob o título legal ou controle de manejo, ou operadas por ou em nome da organização, com a finalidade de contribuir para os objetivos do manejo, e, bem como, todas as instalações e áreas externas e não adjacentes a esta área ou áreas espaciais e operadas por ou em nome da organização, unicamente com o propósito de contribuir para os objetivos de manejo. Escopo geográfico. Os princípios e critérios do FSC geralmente se aplicam a todo o escopo geográfico dentro dos limites da unidade de manejo que está sendo submetida à certificação. Em termos de escopo geográfico, os princípios e critérios do FSC aplicam-se geralmente a todo o espaço geográfico dentro do limite da unidade de manejo que está sendo submetida à certificação ou à recertificação. No entanto, alguns dos princípios e critérios se aplicam além do limite da unidade de manejo. Isso incluiria as instalações de infraestrutura que fazem parte da unidade de manejo, conforme definido pelos princípios e critérios do FSC. Em termos de vegetação, os princípios e critérios são globalmente aplicáveis a todos os tipos e escalas de florestas, incluindo florestas naturais, plantações e outros tipos de vegetação.
O conceito de outros tipos de vegetação deve ser limitado aos usos da terra que envolvem o cultivo de árvores, mas inclui, em princípio, usos da terra não florestais, pois contribuem para a missão do FSC. Floresta natural, definida pelo FSC como a área florestal com muitas das principais características e elementos-chave dos ecossistemas nativos. Floresta natural inclui as seguintes categorias: floresta afetada por colheita ou outras perturbações, em que as árvores estão sendo ou foram regeneradas por uma combinação de regeneração natural e artificial com espécies típicas de florestas naturais naquele local, e onde muitas das características acima e abaixo do solo da floresta natural ainda estão presentes. Em florestas boreais e temperadas, no norte, que são naturalmente compostas de apenas uma ou poucas espécies de árvores, uma combinação de regeneração natural e artificial para regenerar florestas das mesmas espécies nativas, com a maioria das principais características ou elementos-chave dos ecossistemas nativos daquele local. Não é por si só considerado como conversão para plantações. Florestas naturais que são mantidas por práticas silviculturais tradicionais, incluindo regeneração natural ou assistida. Floresta secundária ou colonizadora, bem como desenvolvida por meio de espécies nativas que se regeneraram em áreas não florestais. A definição de floresta natural pode incluir áreas descritas como ecossistemas arborizados, floresta e savana. A descrição das florestas naturais e suas principais características e elementos-chave pode ser definida nas normas de manejo florestal do FSC, com descrições ou exemplos apropriados. A floresta natural não inclui a terra que não é dominada por árvores, antes não era floresta e que ainda não contém muitas das características e elementos dos ecossistemas nativos. A regeneração jovial pode ser considerada como floresta natural, após alguns anos de progressão ecológica. Os padrões de manejo florestal do FSC podem indicar quando tais áreas podem ser excluídas da unidade de manejo, devendo ser restauradas para condições mais naturais ou mesmo sendo convertidas para outros usos do solo. O FSC não desenvolveu limites quantitativos entre diferentes categorias de florestas em termos de área, densidade e altura. Os padrões de manejo florestal do FSC podem fornecer tais limites e outras diretrizes, com descrições ou exemplos apropriados. Dependendo de tal orientação, áreas dominadas por árvores, principalmente de espécies nativas, podem ser consideradas como floresta natural. A decisão sobre se um determinado tipo de vegetação pode ou não ser certificado deve ser julgada caso a caso. A decisão deve incluir a consideração das espécies envolvidas e do sistema de produção em relação às funções do ecossistema e dos valores ambientais exigidos pelos princípios e critérios.
Para auxiliar na decisão, as definições de floresta, florestas naturais e plantações são fornecidas na norma. Áreas dentro do limite geográfico da unidade de manejo que estão em sistemas de produção agrícola não estão sujeitas aos princípios e critérios, a menos que sejam cobertos por prescrições do plano de manejo. O termo função do ecossistema é definido no FSC como uma característica intrínseca do ecossistema relacionada ao conjunto de condições e processos pelos quais um ecossistema mantém sua integridade. As funções do ecossistema incluem processos como decomposição, produção, ciclagem de nutrientes e fluxos de nutrientes e energia. Para fins do FSC, essa definição inclui processos ecológicos e evolutivos, como regimes de fluxo gênico e perturbação, ciclos de regeneração e estágios de desenvolvimento ecológico seral, ou seja, sucessão. Valores ambientais. O seguinte conjunto de elementos do ambiente biofísico e humano incluem funções do ecossistema, diversidade biológica, recursos hídricos, solos, atmosfera e valores paisagísticos. O valor real atribuído a esses elementos depende das percepções humanas e sociais. Em termos de produtos e serviços, os princípios e critérios do FSC abrangem a produção de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, bem como conservação, proteção, serviços ecossistêmicos e outros usos. Os serviços ecossistêmicos incluem o sequestro e a fixação de carbono, o que contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Conservação, proteção. Estas palavras são usadas de forma trocada quando se referem a atividades de manejo destinadas a manter os valores ambientais ou culturais identificados em existência a longo prazo. As atividades de manejo podem variar de zero ou intervenções mínimas a uma faixa especificada de intervenções, bem como de atividades apropriadas, projetadas para manter ou compatíveis com a manutenção desses valores identificados. Serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Entre eles podemos citar serviços de abastecimento, como por exemplo de alimentos, produtos florestais e água, regulação de serviços, a exemplo da regulação de inundações, seca, degradação da terra, qualidade do ar, clima e doenças, serviços de apoio para formação do solo e ciclagem de nutrientes, bem como serviços culturais e valores culturais, que apresentam benefícios recreativos, espirituais, religiosos ou outros benefícios não materiais. Nos termos da lei, o FSC pretende complementar e não exceder outras iniciativas que apoiem o manejo florestal responsável em todo o mundo. Os princípios e critérios do FSC devem ser usados em conjunto com leis e regulamentos internacionais, nacionais e locais, embora o FSC
possa conter disposições mais rigorosas ou exigentes que essas leis e regulamentos exijam. As leis, dentro dos princípios e critérios do FSC, podem ser específicas para povos tradicionais ou povos indígenas. O FSC define pessoas tradicionais para aqueles cujos direitos não são reconhecidos na legislação nacional como equivalentes aos dos povos indígenas, no contexto da unidade de manejo florestal, ou seja, são tratados como comunidades locais para fins dos princípios e critérios do FSC. Os povos tradicionais, cujos direitos são reconhecidos na legislação nacional como sendo equivalentes aos dos povos indígenas no contexto da unidade de manejo, são tratados como iguais aos povos indígenas para fins dos princípios e critérios do FSC. Onde houver situações de conflito entre os princípios e critérios do FSC e as leis, procedimentos específicos do FSC serão aplicados. Os princípios e critérios do FSC são geralmente independentes da escala espacial e da intensidade das atividades de manejo. Todas as unidades de manejo certificadas devem cumprir todos os princípios e critérios. Os princípios e critérios do FSC reconhecem que as maneiras de alcançar a conformidade com os princípios e critérios podem diferir dependendo da escala e intensidade das atividades de manejo, bem como do risco de impactos negativos relacionados à organização, à unidade de manejo ou às atividades de manejo. Dependendo da escala, intensidade e risco, as ações necessárias para cumprir os princípios e critérios podem variar de uma organização para outra. O conceito de escala, intensidade e risco aplica-se a quase todos os critérios. Uma referência explícita é incluída em critérios específicos, onde é conhecido, por experiência, que um nível de flexibilidade resultante de escala, intensidade e risco é necessário para atingir a conformidade em todo o conjunto de tipos de vegetação potencialmente certificáveis, usos da terra e sistemas de manejo relacionados. No entanto, também existem requisitos, por exemplo, que exigem o cumprimento de leis que não são passíveis de ajustes de escala, intensidade e risco. Mais detalhes sobre a interpretação da escala, intensidade e risco, incluindo tipos e limites de flexibilidade, serão fornecidos nos indicadores do padrão FSC. Apenas uma rápida recapitulação sobre escala, intensidade e risco. Atualmente, é um tópico de uma nova abordagem do FSC, onde são verificadas a escala e intensidade das atividades de manejo associadas com impactos negativos, bem como o conceito de escala, intensidade e risco é aplicável a quase todos os princípios e critérios do FSC. Escala, intensidade e risco é um novo conceito no sistema FSC, do qual faz-se importante entender o que significa essa abordagem de escala dentro do sistema FSC. Escala é uma medida da extensão em que uma atividade ou evento de manejo afeta um valor ambiental ou uma unidade de manejo,
no tempo ou no espaço. Uma atividade com uma escala espacial pequena ou baixa afeta apenas uma pequena proporção da floresta cada ano, ou uma atividade com uma escala temporal pequena ou baixa ocorre apenas em longos intervalos. A escala na certificação florestal FSC geralmente se refere ao tamanho ou extensão da unidade de manejo. Isso é tipicamente medido em hectares com base no tamanho físico da unidade de manejo. A escala também pode se referir a partes da unidade de manejo sobre as quais as atividades operacionais ocorrem, tais como construção de estradas, colheita ou aplicação de pesticidas. Uma atividade com pequena ou baixa escala espacial afeta apenas uma pequena proporção da unidade de manejo a cada ano. Uma atividade com uma escala temporal pequena ou baixa ocorre por um curto período de tempo ou somente em longos intervalos. Os desenvolvedores de padrões são encorajados a definir limites para esses aspectos de escala em nível nacional ou regional. O diagrama a seguir mostra como é esperado que a área da unidade de manejo, incluindo-se áreas de conservação, aumente no mínimo 10% em tamanho, intensidade de manejo e ou aumento do nível do status e valor dos ecossistemas na paisagem. As setas e sua direção representam esses aumentos. Por exemplo, a coluna da direita, intitulada Ecossistemas, Status, Valor da Paisagem, significa até que ponto os ecossistemas nativos estão protegidos no nível da paisagem e os requisitos relativos para proteção adicional na unidade de manejo. Já a coluna da esquerda, chamada área de unidade de manejo, mostra a medida que a unidade de manejo aumenta, a unidade de manejo, então, estará no nível da paisagem e, portanto, deverá ter uma maior área de conservação, contemplando exemplos funcionais de todos os ecossistemas que ocorrem naturalmente para essa paisagem. Intensidade é uma medida da força, gravidade ou força do impacto de uma atividade de manejo com valores ambientais, sociais ou econômicos. No contexto do manejo florestal, a intensidade está geralmente ligada a atividades que afetam o local, como máquinas de colheita, preparo de solo ou uso de pesticidas. As atividades de manejo com alta intensidade geralmente têm altos impactos diretos ou indiretos em valores ambientais, sociais ou econômicos. Espera-se que uma atividade com baixa intensidade tenha menos impacto sobre um determinado valor ou sobre valores em geral. Os desenvolvedores de padrões são encorajados a definir limites para intensidade no nível nacional ou regional. Já o risco refere-se à probabilidade de um evento com consequências negativas e também à gravidade dessas consequências. Dentro do sistema FSC, o risco refere-se especialmente à probabilidade de um impacto negativo inaceitável causado por qualquer atividade na unidade de manejo, suficientemente grave para resultar em não conformidade no nível do critério.
O risco é inerente ao manejo florestal em geral. A chave é identificar o risco com potenciais impactos negativos inaceitáveis no contexto que determina o risco. O risco de uma atividade também é baseado na probabilidade de impactos negativos combinados com a consequência de impactos negativos no contexto específico. Isso significa que quanto maior a probabilidade de impacto negativo, maior o risco. Da mesma forma, isso significa que quanto mais grave a consequência potencial, maior o risco. Isso destaca a importância das avaliações de risco para determinar o potencial impacto negativo inaceitável das atividades de manejo em cada contexto especial do padrão nacional. Como o padrão FSC é baseado em desempenho, os princípios e critérios do FSC são explícitos sobre a definição de onde reside a responsabilidade. A responsabilidade de garantir a conformidade com os princípios e critérios do FSC é da pessoa ou das entidades que são requerentes ou detentores do certificado. Para fins de certificação FSC, essas pessoas ou entidades são chamadas de organização. A organização é responsável pelas decisões, políticas e atividades de manejo relacionadas à unidade de manejo. A organização também é responsável por demonstrar que outras pessoas ou entidades que são permitidas ou contratadas pela organização para operar ou em benefício da unidade de manejo cumpram com os requisitos dos princípios e critérios do FSC. Em consequência, a organização é obrigada a tomar medidas corretivas no caso de tais pessoas ou entidades não estarem em conformidade com os princípios e critérios. O FSC não insiste na perfeição em satisfazer os princípios e critérios do FSC. Mudanças imprevistas na cultura, ambientes ecológicos, econômicos e sociais podem causar falhas ocasionais no desempenho. Como os princípios e critérios são componentes principais de um padrão baseado em desempenho, as decisões de certificação são guiadas pelo seguinte: até que ponto as atividades de manejo satisfazem cada critério FSC, bem como a importância e ou consequências de não satisfazer cada critério FSC. Falhas no desempenho detectadas pelos organismos de certificação nas avaliações podem resultar em não conformidades menores ou maiores, dependendo da gravidade da não conformidade. Questões de interpretação dos princípios e critérios endereçadas ao FSC surgem entre as partes interessadas no que diz respeito à conformidade ou interpretação dos princípios e critérios e padrões do FSC. Os procedimentos relevantes do FSC para resolução e interpretação de disputas devem ser aplicados. Discutiremos os diferentes procedimentos apresentados anteriormente em relação ao sistema de resolução de disputas do FSC, bem como procedimento para reclamações contra o esquema de certificação FSC e o procedimento para a política de reclamações
para a associação. Processos de apelações e documentos processuais podem ser encontrados no site de documentos do FSC, da página internacional do FSC. Nos próximos slides, discutiremos sobre os princípios e critérios do FSC, padrão FSC 01001, versão 5.2. Os 10 princípios do FSC representam os valores ambientais, sociais e econômicos do FSC, de seus membros e das partes interessadas que os desenvolveram. Os princípios e critérios do FSC, bem como padrões regionais, são desenvolvidos por meio de um processo participativo de partes interessadas. As partes interessadas que representam interesses ambientais, sociais e econômicos são escolhidas para participar do desenvolvimento dos padrões. Uma vez que um rascunho dos padrões seja desenvolvido, eles são enviados a uma ampla variedade de partes interessadas na região para comentários e contribuições. Essa abordagem inclusiva ajuda na definição de padrões, sendo que é a razão pela qual o FSC é o esquema de certificação mais amplamente reconhecido. Esses são os padrões pelos quais todos os certificadores do FSC operam, ou seja, todas as operações florestais certificadas atendem a esses padrões, bem como todos os padrões desenvolvidos por certificadores e ou grupos de trabalhos regionais ou nacionais devem atender ou exceder esses 10 princípios e critérios. Os princípios e critérios são a ferramenta primária que usamos para determinar a certificação florestal. Os 10 princípios do FSC incluem: princípio 1, cumprimento das leis; princípio 2, direito dos trabalhadores e condições de emprego; princípio 3, direitos dos povos indígenas; princípio 4, relações com a comunidade; princípio 5, benefícios da floresta; princípio 6, valores ambientais e impactos; princípio 7, planejamento de manejo; princípio 8, monitoramento e avaliação; princípio 9, altos valores de conservação; e princípio 10, implementação de atividades de manejo. A versão anterior dos princípios e critérios do FSC tinha como princípio 10 dedicado ao manejo de plantações, mas que agora, na nova versão, apresenta-se como implementação de atividades de manejo. A seguir, abordaremos cada princípio com maior profundidade. Princípio 1. Cumprimento das leis. Para este princípio, entende-se que a organização deverá cumprir todas as leis aplicáveis, regulamentos, tratados, convenções e acordos internacionais ratificados nacionalmente. Este princípio consiste de 8 critérios, incluindo a adesão do cumprimento de longo prazo das organizações com os princípios e critérios do FSC. O asterisco refere-se às definições que podem ser encontradas no glossário de termos do padrão de princípios e critérios do FSC. Princípio 2. Direito dos trabalhadores e condições de emprego. O princípio 2 aborda que a organização deve manter ou melhorar o bem-estar social
e econômico dos trabalhadores. Este princípio possui 6 critérios. Isso inclui critérios para demonstrar os direitos dos trabalhadores, saúde e segurança, salários, treinamentos específicos e supervisão, bem como mecanismos para a resolução de queixas. Princípio 3. Direitos dos povos indígenas. O princípio 3 aborda que a organização deve identificar e defender os direitos legais e consuetudinários dos povos indígenas de posse, uso e manejo de terras, territórios e recursos afetados pelas atividades de manejo. Esse princípio possui 6 critérios, variando da identificação de povos indígenas que existem dentro da unidade de manejo, bem como mantendo a legalidade dos direitos consuetudinários de pessoas indígenas, através do consentimento livre, prévio e informado. Também são abordadas as convenções da Organização Internacional do Trabalho relacionadas a direitos indígenas, envolvimento com povos indígenas e a proteção e utilização de seus conhecimentos. Princípio 4. Relações com a comunidade. Esse princípio aborda sobre como a organização deve contribuir para manter ou melhorar o bem-estar social e econômico das comunidades locais. Esse princípio possui 8 critérios, sendo que os critérios incluem a identificação de comunidades locais existentes dentro da unidade de manejo e aquelas que são afetadas pelas atividades do manejo, bem como também a identificação dos direitos de uso, mantendo os direitos consuetudinários, oportunidades de treinamento profissional e outros serviços para as comunidades locais. Também é abordada a implementação de atividades adicionais, assim como desenvolvimento social e econômico, ações tomadas para identificar, evitar e mitigar impactos significativos sociais, ambientais e econômicos negativos. Também são abordados os mecanismos para resolução de queixas e promoção para compensação às comunidades locais a respeito dos impactos das atividades do manejo. A identificação de locais de significância cultural, ecológica, religiosa ou espiritual, assim como a proteção do conhecimento tradicional e compensação pelo uso de reconhecimento tradicional e de propriedade intelectual, também são conteúdos abordados no princípio 4. Princípio 5. Benefícios da floresta. O princípio 5 aborda sobre como a organização deve manejar eficientemente a variedade de múltiplos produtos e serviços da unidade de manejo, para manter ou melhorar a viabilidade econômica a longo prazo e a variedade de benefícios ambientais e sociais. Este princípio possui 5 critérios, incluindo assegurar que os produtos e serviços colhidos mantenham um nível que pode ser sustentado permanentemente, usando serviços locais de processamento, demonstração de comprometimento a longo prazo e fortalecimento e diversificação da economia local. Princípio 6. Valores ambientais e impactos.
O princípio 6 aborda que a organização deve manter, conservar e ou restaurar os serviços ecossistêmicos e os valores ambientais da unidade de manejo e deve evitar, reparar ou mitigar os impactos ambientais negativos. O princípio 6 contém vários critérios, sendo que no antigo padrão eram 10 critérios e agora também permanecem 10 critérios na nova versão. Aqui se cobram todas as avaliações ambientais, bem como avaliações de impactos potenciais e implementação de ações efetivas para prevenir impactos ambientais. Também é abordado a proteção de espécies e habitats raros, com a identificação e proteção de áreas amostrais representativas, assim como restauração de cursos d'água naturais, evitando impactos negativos na qualidade da água, bem como a não conversão de florestas naturais em plantações florestais ou uso não florestal. Princípio 7. Planejamento do manejo. O princípio 7 aborda que a organização deve ter um plano de manejo consistente com suas políticas e objetivos, proporcional à escala, intensidade e riscos de suas atividades de manejo. O plano de manejo deve ser implementado e mantido atualizado com base em informações de monitoramento, a fim de promover o manejo adaptativo. A documentação de planejamento e procedimento associada deve ser suficiente para orientar a equipe, informar as partes interessadas afetadas, bem como outras partes interessadas, e justificar as decisões de manejo. O princípio 7 é composto de 6 critérios, que incluem o desenvolvimento do plano de manejo e sua implementação, metas verificáveis para mensurar o progresso em direção aos objetivos de manejo prescritos, assegurar que a atualização e revisão periódica para incorporar resultados de monitoramento e avaliações são realizadas, bem como que o resumo do plano de manejo é publicado e disponível gratuitamente, excluindo-se informações confidenciais, bem como envolver partes interessadas afetadas de forma proativa e transparente, e no processo de planejamento e monitoramento do manejo, além de envolver as partes interessadas mediante solicitação. Princípio 8. Monitoramento e avaliação. O princípio 8 aborda que a organização deve demonstrar que o progresso na realização dos objetivos de manejo, os impactos das atividades de manejo e a condição da unidade de manejo são monitorados e avaliados proporcionalmente à escala, intensidade e risco das atividades de manejo, a fim de implementar o manejo adaptativo. O princípio 8 é composto de 5 critérios que incluem temas sobre desenvolvimento de protocolos de monitoramento, avaliação de monitoramento, bem como dos impactos ambientais e sociais, analisando seus resultados, disponibilizando publicamente um resumo dos resultados do monitoramento e a implementação de um sistema de localização e rastreamento para a venda de materiais certificados FSC. Princípio 9. Altos valores de conservação. O princípio 9 aborda que a organização deve manter e ou melhorar
os altos valores de conservação na unidade de manejo, por meio da aplicação da abordagem de precaução. O princípio 9 é composto de 4 critérios que incluem avaliar e registrar os presentes e status de altos valores de conservação, baseados nos 6 altos valores de conservação, e inclusão de critérios para desenvolver estratégias para manter ou aumentar altos valores de conservação, bem como também implementação das estratégias e ações e o monitoramento para garantir que o status dos altos valores de conservação sejam mantidos ou aprimorados, bem como utilizar tais resultados para ajustes. Como último princípio, apresentaremos o princípio 10, sobre implementação de atividades de manejo. As atividades de manejo realizadas pela ou para a organização na unidade de manejo devem ser selecionadas e implementadas de acordo com as políticas ecológicas, ambientais e sociais e objetivos da organização e em conformidade com os princípios e critérios coletivamente. Esse princípio aborda 12 critérios, dos quais são abordados os seguintes temas: implementação de atividades de manejo, que incluem métodos de regeneração e utilização de espécies nativas, conhecimento sobre impacto de espécies invasoras, garantia de que a organização não faz uso de organismos geneticamente modificados, garantia de que a organização usa práticas silviculturais ecologicamente corretas na unidade de manejo florestal, minimização do uso de fertilizantes, usando sistemas integrados de manejo de pragas, bem como silvicultura, para evitar ou procurar eliminar o uso de pesticidas químicos. Também é abordada a minimização e o controle do uso de agentes de controle biológico para redução de potenciais impactos negativos ao ambiente. Gerenciamento de atividades de transporte para o desenvolvimento de infraestruturas e silvicultura, a fim de garantir que os recursos hídricos e solos sejam protegidos. Administração de atividades associadas à colheita e extração de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, de materiais residuais, para garantir que são tratados de forma ambientalmente correta. Aqui concluímos os 10 princípios do padrão de princípios e critérios do FSC. A próxima abordagem será sobre os indicadores genéricos internacionais, IGIs, referente ao padrão FSC 60004, versão 1. Os objetivos dos indicadores genéricos internacionais são: operar a nível nacional os princípios e critérios do FSC, garantir a implementação consistente dos princípios e critérios em todo o mundo, melhorar e fortalecer a credibilidade do sistema FSC, melhorar a consistência e a qualidade das normas nacionais de manejo florestal, apoiar um processo de participação mais rápido e eficiente das normas nacionais de manejo florestal e substituir os padrões interinos do organismo de certificação pelos padrões nacionais em países que não possuem padrões nacionais de manejo florestal
aprovados. Os indicadores genéricos internacionais são um conjunto de indicadores que abordam cada elemento normativo de cada critério nos princípios e critérios do FSC. Eles são o ponto de partida comum para o desenvolvimento e a transferência de todos os padrões regionais e nacionais de manejo florestal no sistema FSC, incluindo os padrões nacionais interinos. Os indicadores genéricos internacionais são desenvolvidos para serem adaptáveis em nível regional ou nacional. As regras para esta adaptação estão definidas no padrão FSC 60002, Estrutura e Conteúdo dos Padrões Nacionais de Manejo Florestal, e no procedimento FSC 60006, Desenvolvimento e Transparência de Padrões Nacionais de Manejo Florestal para o FSC, Princípios e Critérios. Como escala, intensidade e risco é um novo conceito para o FSC, entendemos que repetir o tópico é de grande importância. Nesse caso, estamos nos focando nos indicadores individuais do padrão, em oposição ao nível de princípios e critérios em que estamos nos concentrando na discussão dos princípios e critérios do FSC. O conceito FSC de escala, intensidade e risco é abordado na diretriz para desenvolvedores de padrões. Os desenvolvedores de padrões deverão considerar essa diretriz ao desenvolver padrões nacionais. O objetivo da diretriz é fornecer estrutura genérica para desenvolvedores de padrões para abordar escala, intensidade e risco no desenvolvimento de padrões nacionais de manejo florestal e normas internacionais interinas. Definições e limites genéricos para os fatores escala e intensidade, que podem ser usados como ponto de partida pelos desenvolvedores de padrões para o estabelecimento de limites nacionais, bem como esclarecimento de que especificamente escala, intensidade e risco se refere. A escala, intensidade e risco está principalmente relacionada ao impacto das atividades de manejo, mas em alguns casos também está ligada a outros elementos externos à organização e uma análise de nível de critério do que está potencialmente em risco. Na nova versão dos princípios e critérios do FSC, foi introduzido o conceito de escala, intensidade e risco como sendo um novo conceito no sistema FSC. Verifica-se que a aplicação é dada em todo o padrão, mas é explicitamente mencionado nos princípios 7 e 8, bem como nos seguintes critérios. Neste quadro, apresentamos a matriz de escala, intensidade e risco com base no padrão de indicadores genéricos internacionais. Podemos verificar que na primeira coluna é apresentado o princípio, na segunda coluna, critérios e indicadores aplicáveis e os IGIs, na terceira coluna, os elementos principais, na quarta coluna, fatores de impacto relevantes e na quinta coluna, a forma de aplicação de escala, intensidade e risco no indicador. Nesse sentido, a matriz ela apresenta como elementos principais um resumo
de qual elemento influencia no critério, escala, intensidade e risco. Na terceira coluna, como fator de impacto relevante, é explicada como a escala, intensidade e risco precisam ser considerados ao desenvolver indicadores. No sentido de aplicação de escala, intensidade e risco, é apresentado um resumo sobre a intenção de cada critério e fornece indicadores de amostra para atividades com baixo e alto potencial impacto negativo inaceitável em valores ecológicos, sociais e econômicos. Essa coluna inclui o indicador genérico internacional, que está sujeito à escala, intensidade e risco. Com base nessa orientação, os desenvolvedores de padrões devem adaptar os indicadores de amostra sugeridos e desenvolver indicadores para adequar-se ao contexto nacional. Os desenvolvedores de padrões podem desenvolver 2 ou até 3 variações para cada critério, seguindo as sugestões fornecidas para atividades de manejo com impacto negativo inaceitável de baixo ou alto potencial. Os indicadores genéricos internacionais não incluídos nesta coluna são considerados independentes de escala, intensidade e risco e, portanto, devem ser cumpridos por todas as organizações. O termo padrão de avaliação compromisso é aplicado em toda a matriz de escala, intensidade e risco para indicar aos desenvolvedores de padrão que as variações do indicador devem ser desenvolvidas para atividades com baixo impacto negativo inaceitável em potencial. Nos próximos slides, falaremos sobre os blocos de construção para o desenvolvimento de padrões, bem como falaremos sobre como os princípios e critérios do FSC e os indicadores genéricos internacionais são transformados em padrões locais e nacionais ou regionais para padrões interinos. Adoção local. Compreendido através dos requisitos de processo para o desenvolvimento e manutenção de padrões nacionais de manejo florestal. A adoção local é compreendida e conduzida por grupos de desenvolvimento do padrão, para padrão nacional. A adoção local para padrão interino é compreendido pelo padrão FSC 20002, versão 3, estrutura, conteúdo e adaptação local dos padrões genéricos de manejo florestal. O organismo certificador é responsável por desenvolver esse padrão interino. O diagrama a seguir apresenta o processo de desenvolvimento do padrão nacional do FSC. O desenvolvimento inicia-se a partir da formação de um grupo de trabalho de padrões do FSC, que é responsável em preparar um primeiro rascunho sobre o novo padrão. Esse padrão é submetido a uma consulta pública para que as partes interessadas possam apresentar comentários e sugestões. Após essa consulta ser realizada, os comentários são retornados ao grupo de trabalho de padrões para revisão e, se necessário, realizar novas implementações no esboço, para novamente seguir
com uma nova consulta pública. O relatório preliminar pronto é então disponibilizado ao organismo de certificação para realizar um teste de campo desse rascunho. O organismo de certificação irá elaborar, em seguida, um relatório de auditoria para fornecer um feedback e identificar os pontos fortes e fragilidades e o que não é auditável em relação ao novo padrão e enviar novamente essa informação ao grupo de trabalho de padrões do FSC. Em seguida, é feita a análise desse relatório de auditoria para possíveis alterações e, potencialmente, a realização de uma nova consulta. Após esse processo, com a consolidação e o atestado do grupo de trabalho, o padrão é encaminhado para a Unidade de Políticas e Normas do FSC, que tem a oportunidade de revisá-lo e aprová-lo, ou enviá-lo de volta para comentários ao grupo de trabalho de padrões do FSC, para que em seguida retorne e seja endossado o padrão nacional pela Unidade de Políticas e Normas do FSC. Uma vez o padrão aprovado, ele torna-se padrão nacional e é divulgado ao público, ao organismo de certificação e a todos os demais interessados. Padrão nacional endossado ou padrão interino. Quando há um padrão nacionalmente endossado, todos os certificadores devem usá-lo para avaliação. Quando não houver um padrão nacional endossado, o organismo de certificação deve desenvolver um padrão interino para a área. Este processo de desenvolvimento é um pouco diferente do desenvolvimento do padrão nacional. O desenvolvimento de um padrão interino é realizado pelo organismo de certificação, que elabora um padrão rascunho e encaminha ao grupo de trabalho FSC para considerações e comentários. Em seguida, o grupo de trabalho FSC retorna o relatório ao organismo de certificação que o submete para consulta pública. Após a consulta pública, o organismo de certificação recebe comentários ou contribuições sobre as considerações realizadas pelas partes interessadas. Em seguida, o organismo certificador faz as considerações com base na primeira consulta pública e realiza nova consulta pública para rever ou reconsiderar novas sugestões. A partir do momento em que o organismo certificador possui um rascunho final, o mesmo é enviado à ASE para revisão. Uma vez enviado para a ASE e aprovado, o padrão interino aprovado permitirá que o organismo de certificação o utilize para auditorias de manejo florestal em um país ou região em particular, onde não há um padrão nacional aprovado.
Ao desenvolver determinar